8 horas 27 minutinhos, já estamos de volta com o Primeira Página e agora nós vamos bater um papo com o Dr. Thales Schincariol, ele que está aqui conosco em nossos estúdios. Doutor, seja bem-vindo agora pessoalmente na casa da Raiz FM. Nós batemos um papo lá no início da pandemia. Mas agora estamos pessoalmente recebendo aqui em nossos estúdios. Bom dia. Primeiro, obrigado aí pelo convite mais uma vez. Eu lembro daquela vez, foi uma vez bem conturbada, né? Eu estava dentro de um hospital de Covid, uma coisa bem... A gente estava no auge da onda lá. Da onda. Mas foi uma entrevista bem legal, foi bem bacana aquele dia. Até bom para dar uma relaxada aquele dia, porque estava tenso aquele dia lá. Tava tenso, a situação estava complicada e logo em seguida o senhor assumiu lá um posto... Um pouco mais pesado ainda, mais pesado ainda. Já tinha um pouquinho de cansaço, vamos fazer um pouco mais de força, né? Eu fiquei lá como secretário adjunto da atenção especializada de todo o estado do Amazonas. Foi um cargo, por um lado foi um cargo de aprendizado muito grande, mas é um cargo bem difícil. Fiquei ali naquele período entre as grandes ondas que teve no Amazonas. Até que a gente conseguiu fazer um trabalho bacana, mas começou a interferir muito na minha vida pessoal. Eu falei, olha, governador, obrigado. Mas eu tenho que ficar com meus filhos, eu tenho minhas coisas. Poxa, Thales, não, tá tranquilo, deixa eu sair, eu tô cansado já. Me recordo na época que o senhor tirou um pouquinho a máscara durante a entrevista. Sim. A fisionomia do senhor era totalmente diferente, né? Toda machucada. Cansado mesmo, porque quase não dormia, era problema em cima de problema. O Covid no Amazonas deixou marcas bem profundas na gente da área médica, machucou bastante. Tá aqui, eu trouxe meu filho e pode falar aqui qual foi a visão dele de criança, mas foi pessoalmente assim, teve momentos que eu sentava no chão e eu não aguentava, cara. Eu meio que dava aquela, vamos respirar, a gente tem que ter calma, vamos ver o que a gente vai fazer, vamos um dia após o outro, vamos devagarzinho. Nossa, que experiência, hein? Doida, né? Cara, foi uma experiência bem pesada. Teve dias assim, pelo menos no dia que faltou oxigênio, aquele dia eu não aguentei não, cara. Aquele dia eu sentei no chão, eu chorava, falei assim, cara, o que vai ser da gente, cara? Então assim, foi uma cena mesmo desesperadora. Eu lembro que meu telefone não parava de tocar, tocando direto, e assim, as ligações eram, pelo amor de Deus, ajuda meu pai, ajuda meu tio, ajuda minha irmã, ajuda minha mãe, ajuda meu irmão. E calma, vamos tentar, calma, peraí. É como aquela tempestade que cai assim do nada e de repente você fala, poxa, o que tá acontecendo, né? É isso mesmo. E aí você daqui a pouco passava 10 minutos, poxa, a gente tá conseguindo. Não, ele acabou de falecer. E aí tu fala assim, e era um atrás do outro, assim, teve um dia assim, no meu telefone, pelo menos foi umas 50 pessoas que eu conhecia, que acabou sucumbindo da doença sem ter tido acesso à ajuda. Aí aquele dia eu sentei e falei, eu não aguento mais, eu tô cansado. Falei, deixa eu me afastar, eu preciso cuidar da minha saúde, dos meus filhos, porque não dá. Foi pesado. Doutor, Marquinhos, ia fazer alguma pergunta, Marquinhos? Não, é que às vezes a gente que não... A gente tá em uma outra área, né? A gente trabalha tenta levar alegria, né? Positividade para os ouvintes, e a gente é outra vibe, outra pegada. Agora eu fico imaginando, né? Um profissional preparado, né, até certo ponto, né, até a chegada dessa praga aí, e vocês, acho que ficar aquele ponto de interrogação, né, cara, o que tá rolando aí, meu, que a gente não consegue controlar a situação, né? É mais ou menos isso, porque teoricamente a gente aprende, né, teoricamente na prática mesmo, a gente aprende como cuidar, como salvar vidas, ainda mais eu na minha área, que é nutrologia, voltada à performance, qualidade de vida. Eu tenho uma história de 15 anos trabalhando em emergência, mas assim, há mais ou menos uns 7, 8 anos eu decidi voltar minha vida mesmo à qualidade de vida, ao estilo de vida, então exercício físico, alimentação. Então eu fugi um pouco daquela regra médico-doença, né? Então eu saí um pouco da sala no bem-estar, né? Eu saí da sala de emergência e fui pro bem-estar, fui pro consultório. E aí você se depara com aquele negócio assim, poxa, é estranho. E assim, você tem que acordar no outro dia de manhã bem. Então você tem que acordar no outro dia de manhã bem, alegre. Aí escuta um programa de rádio, coisas que te alegram, porque você sabe que teu dia é ser porrada. E aí você fala assim, e no outro dia, e tu chega em casa, tu não pode se abater porque tu tem pequenos em casa, tu tem tua esposa, tu tem tua família, eu tenho tua família que tu tem que... Bicho, é uma situação muito estranha, cara. E você, na área da nutrologia, você percebeu que a maioria das vítimas eram pessoas que não se cuidavam ou não?
Sim, e cara, isso foi um divisor de águas para aquilo que eu trabalho. Hoje, pessoas que têm, vamos dizer assim, um estilo de vida saudável, que vamos traduzir esse nome, vida saudável. Não é aquela pessoa que come direitinho, que é toda regrada. Isso ajuda, isso é um estilo de vida, né? Mas é aquela pessoa que procura ter bons hábitos. Então, poxa, encontrar um amigo no final de semana, fazer um happy hour, tá ali, tá sempre buscando a felicidade. Isso, para mim, é um estilo de vida saudável, né? Às vezes chega lá, poxa, doutor, mas eu posso beber? Eu falo assim, depende. Se você for para sentar numa mesa com teus amigos, tomar um vinho, tomar uma cerveja, mas num ambiente que te dê prazer, cara, é super saudável. Agora você fala, poxa, minha vida tá muito ruim, eu não tô bem, eu tô triste, eu tô chateado, poxa, eu preciso beber para esquecer meus problemas. Eu não acho uma coisa boa. Porque tu vai beber um monte tentando esquecer os teus problemas, vai acordar no outro dia de ressaca e não foi bem. E com outros novos problemas. Vai estar com dor de cabeça, né? Então, estilo de vida saudável é assim, poxa, acordar de manhã, eu falo assim, pô, acordei hoje de manhã, tomei um café com a minha mãe, peguei meu menino, a gente veio pra cá, a gente tava brincando ali. Cara, isso é bacana, o que eu vou sair? Vou sair daqui, vou pra uma reunião, vou ver se eu dou uma caminhada, faço... Então você procura fazer coisas em prol ao seu corpo, em prol à sua mente, sempre buscando você estar feliz. Buscar a tua felicidade, porque são poucas coisas que nos dão prazer. E você ainda perder tempo com coisas que não te dão prazer, que te deixam mal, não que isso não acabe acontecendo, porque infelizmente numa vida de pessoas responsáveis isso é uma coisa totalmente natural. Quem não paga um boleto, né? Exatamente. Doutor, para a gente continuar nesse bate-papo legal, falar sobre bem-estar físico, saúde mental, explica um pouquinho para os nossos ouvintes e também para os nossos internautas que estão nos assistindo nesse momento, o que é um pouquinho a nutrologia. Então, nutrologia é uma área médica voltada ao tratamento de doenças associadas à alimentação. Então, alergias alimentares, a própria obesidade. A gente entra um pouco ali na parte da modulação intestinal, então ajuda a contornar problemas como gastrite, pancreatite, entre outras doenças relacionadas toda a parte alimentar. E a gente acabou assumindo um pouco da parte das modulações hormonais, né? Da parte de como a gente conseguir controlar os hormônios sexuais, não só os hormônios sexuais, como todos os outros os hormônios do corpo, mediante a alimentação. O que vem se estudando, né, desde ali 2002, que foi se descoberto ali o grande potencial do intestino, né, da microbiota intestinal, o quanto ela pode modular o nosso corpo, todos os nossos sentimentos, então tristeza, depressão, ansiedade, até doenças mais graves, como a doença de Alzheimer, Parkinson, todas essas vêm de origem intestinal. Então a nutrologia acabou crescendo como uma potência médica de amplo conhecimento. Então trabalhos quase que diariamente saem falando que a modulação, uma alimentação adequada, bons estilos de vida, acabam modulando o intestino e o intestino acaba nos devolvendo em troca de felicidade e saúde. Doutor, dores crônicas e obesidade. Qual a relação entre essas duas pessoas? Que pergunta espetacular. Vamos lá. O intestino, nós temos receptores, se eu tiver muito complexo na resposta, vocês podem me falar que eu tento tentar deixá-la mais simplificada. Uhum. Vamos entender o seguinte, se a gente pensar que a gente come um prazer, procurando ter um prazer com ele, então um alimento doce, por exemplo, que vai dar uma satisfação, o que o intestino está nos pedindo, as bactérias que moram ali, é que esse doce ou aquele alimento entre no nosso intestino, seja absorvido em alguns receptores que fazem a liberação de um neurotransmissor que é produzido em grande quantidade, ou melhor, até mais do que no cérebro, chamado serotonina, conhecido também como neurotransmissor do prazer. Quando você começa a introduzir alimentos que são pesados e que começam a anular a ação desses receptores, você começa a diminuir o valor dessa serotonina no intestino. E manda um sinal, e aí via um nervo que liga o cérebro ao intestino, chamado nervo vago, você vai fazer uma conexão no cérebro, deprimindo o teu cérebro. Deixando o teu cérebro mais, vamos dizer assim, mais excitado com outros neurotransmissores que não foram desse do prazer, e aí você começa a diminuir o limiar de dor. Então qualquer tipo de dor você potencializa aquela dor. A obesidade, a pessoa vai começar a procurar prazeres na alimentação, porque vamos pensar, nós temos 5 fontes de prazeres só. Não sei, a relação interpessoal, drogas,
Álcool, entretenimento no geral e a comida. Então, qual a gente pode fazer em qualquer hora? A comida. Então, a pessoa começa a comer compulsivamente, procurando um prazer no corpo que não tem. Aí ela começa a ganhar o peso. Fora que esse processo cronificado, você muda a flora bacteriana, você muda, vamos dizer assim, o teu DNA bacteriano do intestino, e eles começam a lhe forçar a comer mais, via a um outro receptor chamado receptor endocannabinoide. Então o próprio corpo estimula o teu corpo a ganhar peso para tentar compensar uma tristeza que começou há muito tempo atrás. Tentar suprir uma necessidade, né? É. Que coisa interessante. Isso é maravilhoso. Isso é, vamos dizer assim, é fisiologia pura e algo recente, viu? Não é algo antigo na medicina. E o cansaço, doutor, merece atenção? Total. De manhã, nós temos uma situação no corpo humano chamada cronobiologia. Vamos traduzir esse termo um pouco mais diferente aqui. É uma resposta que o corpo tem que ter mediante ao noite, manhã. Então nós somos animais que acostumamos ali acordar volta ao nascer do sol e a gente dormir ali próximo do entardecer. A liberação de alguns hormônios da noite acontecem após o escurecer. Então aumenta a melatonina, você começa a diminuir a prolactina, que é um hormônio do estresse, e você começa a fazer o sono, os hormônios relacionados ao sono. Esses hormônios relacionados aos sonos, eles vão ter um decréscimo por volta de 5, 6 horas da manhã e eles fazem o despertar nosso, liberando principalmente um hormônio chamado cortisol, que nos mantém ativo, e esse cortisol puxa todos os outros hormônios. Então, tireoide, testosterona, progesterona e por aí outros, o GH principalmente. O que eles fazem? Te deixam ativo. Então, se você não respeita essa cronobiologia, esses próprios hormônios da noite começam a cair e você já não tem uma boa secreção dos da manhã. E aí você começa num ciclo vicioso de cansaço, fadiga, perda da capacidade cognitiva. Então nota que o pensamento fica um pouco mais lento, mais cansado. Doutor, outro ponto que se discutiu muito durante a pandemia, que eu acho que engloba também nessa área de especialidade do senhor, seria a imunidade. Vitaminas. Perfeito. O que o senhor tem para falar sobre isso? Então vamos lá. Eu vou citar os dois últimos exemplos que eu citei aqui com relação ao sono e a modulação intestinal. O único contato que o corpo humano tem com o meio externo, fora a pele, é a parte intestinal. Nesse processo crônico que você vai fazendo lesões e vai mudando a flora bacteriana, você vai começando a abrir a parede intestinal, deixando ela mais vulnerável ao sistema exógeno, a tudo que nos cerca. E todo alimento, ao ele sofrer o processo de fermentação e digestão no corpo humano, você acaba liberando marcadores inflamatórios e marcadores que mudam aquela situação intestinal. E você começa, o nome disso chama síndrome do intestino vazado, é uma doença altamente prevalente na nossa espécie, principalmente na refeição do brasileiro, que come muito alimento gorduroso. Então você começa a aumentar a resposta inflamatória nesse intestino. Em si, isso é bom, mas cronicamente, teu corpo começa a ser exposto a vários tipos de antígeno, o que é o antígeno? Coisas que nos fazem mal. E teu sistema imunológico começa a entrar meio que em alerta máximo. Então tudo não está fazendo bem. Chega uma hora que o sistema imunológico tem que se deprimir. Ele fala assim, cara, eu não posso também ficar todo o tempo querendo brigar com todo mundo. Aí você tem uma redução da imunidade, se prevenindo de algo que ele começa a ver que não tá correto. Então sim, você começa a ter uma queda da imunidade por causa desse excesso de estresse, vamos dizer assim, que a gente leva o nosso corpo. O corpo humano não pode ficar também, porque o sistema imunológico não é uma resposta. Se eu não estou bem, ele se alerta. Agora, se você fica todo dia achando que tem um inimigo invisível, chega uma hora que o teu corpo fala assim, olha, pra mim não dá, eu não posso também ficar brigando com todo mundo ao mesmo tempo. Aí ele reduz. Pronto, aí você tem a queda da imunidade. Vitaminas como vitamina A, vitamina D, vitamina C, complexos B, todos eles fazem esse resfriamento desse processo inflamatório crônico. Então são vitaminas que têm como função
esfriar esse processo e fazer essa regeneração do corpo. Então você consegue melhorar a imunidade com eles. No Covid... Em qualquer idade? Qualquer idade, não existe isso. Em qualquer idade. Principalmente as pessoas com uma certa idade já avançada? Com certeza, porque teoricamente é um corpo que já viveu mais tempo, é um corpo naturalmente um pouco mais, vamos dizer assim, desgastado. Então a reposição dessas vitaminas, desses eletrólitos, desses alimentos, tende a melhorar a qualidade de vida deles. E outro problema sério que a gente sempre ouve comentários é a respeito da gordura visceral, né? Para quem não sabe, é aquela famosa barriguinha de cerveja, né, doutor? Isso. Isso aí traz consequências para a pessoa? Então vamos lá. A gordura visceral, então nós temos 7 tipos de... Vamos agora, bacana. Nós temos 7 tipos de gordura. Então a primeira delas está dentro da nossa cabeça, o que faz a gente pensar e reagir. Nosso cérebro é uma gordura. Né? E assim a gente vai passando. Então temos a gordura da mama, que é a gordura rosa, por isso Outubro Rosa. Pouca gente sabe, mas o Outubro Rosa é porque a gordura da mama é rosa. Novidade isso aí. Agora pra mim também, realmente. Olha que bacana. E aí a gente começa a entrar no mundo das gorduras, vamos dizer assim, gorduras prejudiciais. Nós temos 3. Né, aqui, ó, o glicogênio do fígado, que ele começa a se acumular ali no fígado, então é aquela gordura no fígado, que ela em pouca quantidade é bom, mas ela em má quantidade é uma doença. Aí temos a gordura bege e a gordura branca. A gordura branca é a gordura visceral, ela se entranha dentro de todas as nossas vísceras. E ela tem como função, além de ser um grande órgão endócrino, produtor de processos inflamatórios, você não consegue desfazê-la. Para você tirar a gordura branca, é um processo de químico que eu preciso esquentar, como se a gente pegasse uma picanha, colocasse ela na churrasqueira do lado da gordura e ela tivesse que derreter. Uhum. Então a gente precisa de calor para derreter aquilo. Aí eu transformo aquela gordura branca em uma gordura bege, aí eu consigo fazer ela se transformar em energia. Fora isso, ela é uma gordura de depósito e só tem marcador inflamatório. Ela vai aumentando resistência de todos os tipos. E ela tem o potencial de se retroalimentar. Então, se você começou a produzir, ela vai querer que você produza mais, cada vez mais. Bacana. Nós estamos conversando com Não, bacana a explicação. Que às vezes você vem de um final de semana meio na pegada, aí se dá uma olhadinha assim, você fala, opa, peraí. Ganhei um pouquinho aqui. Nós estamos conversando com o Dr. Thales Schincariol. Nós vamos para um rápido giro comercial e já nós vamos continuar esse bate-papo. Vamos falar sobre como saber a hora que o seu corpo está desidratado. O Dr. Thales vai falar sobre isso. Também vamos falar sobre os perigos da autossuplementação, entre outros temas, já, logo após o break comercial. 8h49, manhã de terça-feira. Hoje estamos batendo um papo com o Dr. Thales Schincariol. Ele que faz medicina integrativa, performance e também emagrecimento e bem-estar físico e mental. É aqui da nossa cidade, mora também... Continua morando, doutor, ainda no Amazonas? Não, continuo morando lá, sim. E hoje está aqui batendo um papo conosco no Primeira Página. Doutor, voltando para essa segunda parte do nosso bate-papo, como podemos saber sinais de que o nosso corpo está desidratado? Então vamos lá. A gente faz alguns cálculos simples. Naturalmente, 60% do nosso corpo é composto de água. Então, para a gente calcular, se teu corpo mandou um sinal, estou com sede, você já está acima ou melhor, já está abaixo da quantidade de água que o teu corpo precisa. Então aí já é um sinal químico de que está faltando água no sistema. Sinais de desidratação grave mesmo, quadro de desidratação, aí você começa a notar a pele seca, os olhos fundos, a língua muito seca. Então aí sim já é um sinal de desidratação. Então associado a diarreias, vômitos, a doenças gastrointestinais que são mais importantes, ou até um quadro infeccioso mais grave. Aí você precisa hidratar mais o paciente. Mas no geral, no dia a dia, pessoas normais sem nenhum tipo de doença prévia ou que esteja com uma doença aguda, o corpo manda só o sinal de sede mesmo. Para a gente evitar isso, e é comumente as pessoas só tomarem água quando sentem sede. O que é errado.
A gente tem que calcular em torno assim, do teu peso atual, vezes 30 ml de água, é a quantidade de água que você tem que fracionar ao longo do dia e tomar essa quantidade de água. Então, uma pessoa de 100 quilos tem que tomar 3 litros da água. Isso obrigatoriamente. Nesse processo que a gente falou agora há pouco, do derretimento da gordura, se a tua temperatura sobe acima de 38,3 durante um exercício físico, você acaba não queimando gordura, você vai fazer destruição do músculo, que a gente chama de catabolismo, que é questão de calor. A gordura, ela não reage nessa queima dela numa temperatura acima de 38,3. Então a gente precisa hidratar muito para aumentar muito a consumo. Assim, para emagrecer, eu preciso tomar água. Se eu não tomar água, eu não vou emagrecer. Doutor, ainda falando nessa área de esporte, temos um risco muito grande na autossuplementação. Muito. Qual que é o negócio? Tratamentos médicos da parte de nutrologia e até da parte da nutrição são tratamentos um pouco mais caros, porque envolve muita coisa, principalmente envolve mudança de hábito. E, naturalmente, todos os pacientes, as pessoas acham que vão fazer aquela famosa orelhada. Pô, vou tomar esse negócio aqui, que eu sei que tá todo mundo tomando, tá ficando bacana. Ou aquela pergunta básica, bicho, o que tu fez para emagrecer que tu tá bacana, que eu quero fazer também? Empresta a sua receita. Empresta a sua receita. É comum, porém, isso eu não sei, é muito individualizado. Eu não sei qual é a carência que o Thales tem, que o Tony tem, que o Marco tem. Então a gente não sabe. Então, não posso fazer... Por mais, a dose boa da dose prejudicial, ela é muito próxima uma da outra. Então, por exemplo, assim, eu tenho aqui um paciente que está com 90 de vitamina D e eu tenho um que está com 30. Aí o de 90 fala, poxa, eu vou tomar vitamina D porque o Thales está tomando vitamina D, ele passa de 100. Ele pode tomar insuficiência renal. Então, a autossuplementação é um risco desnecessário para a saúde daquela pessoa. A gente vê muito isso no uso de proteínas, tanto whey protein, repositores de proteínas. Temos uma capacidade limítrofe de sintetização desses produtos. Até 2,3 gramas por quilo de peso, o teu corpo sabe digerir proteína. Depois disso, você começa a liberar ácido úrico e outros elementos químicos que vão piorar o corpo da pessoa. De vez de ajudar, vão piorar. E com as vitaminas também, assim, o corpo sente uma necessidade quando o volume é grande? Sim, algumas vitaminas, então vitaminas C e do complexo B, elas saem junto no xixi, a gente consegue eliminá-las rapidamente. Porém, elas são extremamente tóxicas. Vitamina C nem tanto, mas algumas vitaminas do complexo B, se você toma além da quantidade, elas são tóxicas. Já as vitaminas lipossolúveis, aquelas que precisam da gordura para ser sintetizada, então A, E, a D, a K principalmente, elas causam um depósito, cara, elas podem causar problemas bem sérios à saúde. Então não é simplesmente tomar porque quer tomar, não. Por isso que é importante o acompanhamento de um profissional, né? Sim. Exatamente. Agora, um outro problema que a gente ouve também é as consequências relacionadas a... Qual a diferença entre perder peso e emagrecer? Excelente pergunta. Perder peso é simplesmente você fazer o ato de reduzir o teu peso na balança. Então, simplesmente, vamos fazer uma brincadeira bem de mau gosto agora. Quer perder peso? Vamos tirar um braço, tira uma perna. Vai perder ali 10, 15 quilos. Na balança. Composição corporal. Vamos lá, o que é a composição do peso? Eu vou ter água, minerais, cabelos, ossos, unhas e por aí, cartilagem. Eu vou ter a massa músculo-esquelética e a massa de gordura livre, ou a massa de gordura corporal. Essa é a composição do peso. Então, perder peso envolve eu perder um desses 4 elementos, ou água, ou minerais, ou massa muscular, ou massa de gordura corporal. O que é emagrecer? É eu perder massa de gordura corporal. Aí você reduz o teu peso extra, o teu lastro de peso, aí teu corpo começa a ter boas respostas. Esse é o emagrecer. Então, principalmente mulheres, homens nem tanto, mas as mulheres que ficam focadas somente no peso, assim, calma, não é o peso que me importa.
É a tua massa de musculatura em relação à tua massa de gordura. Se você apresenta até um ganho de peso, então vamos lá, estava com 70 quilos, vem para o meu consultório com 71, mas ganhou 3 quilos de músculo e perdeu 2 de gordura, eu vou dar parabéns. Falei, cara, foi maravilhoso, tu perdeu 2 quilos de gordura. Mas doutor, eu engordei. Tu não engordou. Mas é difícil mudar essa é cultural isso, né? Na verdade, as pessoas só olham para o peso. Então, mais uma pergunta aí envolvendo o peso. Com a dieta você consegue perder o peso, mas de uma hora para outra os números mostrados na balança não baixam de jeito nenhum, doutor. Muito bom. Então vamos lá. Quando você tem esse efeito que a gente chama de estagnação, a gente tem que analisar o corpo um pouquinho mais a fundo. Então todo o processo de emagrecimento primariamente passa por uma reeducação alimentar. Você reduz a quantidade de energia que você está ingerindo, você gera o que a gente chama de déficit calórico. Tradução dessa palavra, você come menos e gasta mais. Só que como a gente estava falando aqui, que a gordura visceral ela começa a criar mecanismos de autodefesa, então ela não vai... Porque o que a gente tem que entender? Vamos traduzir aqui. O corpo humano ele é feito ou para reproduzir ou para se... Vamos lá, para sobreviver. Essas são as duas funções. O que a gente conseguiu, mediante as nossas realizações pessoais, isso não envolve a nossa fisiologia. Então o que acontece? Se teu corpo está mantendo o peso, é até uma pergunta bacana, assim, vamos fazer uma brincadeira. Por que nós tiraríamos o dinheiro das nossas reservas financeiras e gastaríamos tudo? Ou a gente teria muita segurança financeira, ou a gente realmente ganhou uma bolada de dinheiro que não vai fazer diferença nenhuma. A gordura ela funciona da mesma forma. Lembrando que a gordura é uma reserva, é um estoque energético. Então se teu corpo começou a notar que ele começou a perder uma quantidade de gordura muito grande, mas você não corrigiu os problemas básicos dele, ele vai segurar. Ele vai começar a ficar resistente, porque ele não vai querer liberar essa energia. Porque ele vai entrar num processo de desnutrição. Então aí sim você precisa de um acompanhamento médico, já não é nem só da parte da nutrição, para a gente achar esses possíveis gatilhos de manutenção do peso. E aí a gente tem diversas manobras, tem diversos tratamentos possíveis que a gente quebra essa barreira e aí você volta a perder peso. Essa é a parte médica. Essa é a parte da nutrologia. A gente achar quais são esses gatilhos, então uma resistência insulínica, ou que é uma doença pré-existente, ou que é um transtorno intestinal. Você quebra essa barreira de resistência, aí você volta a perder peso. E aí o céu é o limite. Muitas coisas interessantes. E eu acredito também um outro ponto importante é relacionado ao jejum com uma certa segurança, né, doutor? Jejum está na moda, fazer o jejum. Então, hoje a gente tem alguns trabalhos científicos, então vou basear agora a minha resposta em trabalhos científicos, mostrando que realmente o jejum ele é o melhor meio de se reeducar o corpo. Porém, a gente vê a grande maioria das pessoas fazendo empiricamente, né, voltando na orelhada. O que você está fazendo? Estou fazendo jejum, então vou fazer também. Que para você fazer o jejum, você tem que voltar naquilo que eu falei agora há pouco, da cronobiologia. Qual seria o jejum do ser humano? Deixar de comer ali por volta de 5, 6 horas da tarde e só ir se alimentar 7 horas da manhã. O que a grande maioria das pessoas fazem é comem até 10, 11 horas e vão só almoçar 1 hora da tarde. 6 horas da manhã, teu corpo está desesperado pedindo energia. Porque ele acordou. Ele está acordado, você está acordado, ele está assim, tá, e aí, para onde eu vou, o que eu quero? Todas as bactérias tuas, que trabalham no teu intestino, toda a tua microflora, tudo, tá pedindo energia. Aí você reduz. Aí você só vai alimentar teu corpo meio-dia. Mas eu não tenho o hábito de tomar o café da manhã. Mas você tem o hábito de comer uma carne vermelha 10 horas da noite? Tenho. Eu falei assim, imagina tu comer uma carne vermelha que demora de 6 a 12 horas para ser digerida. Você não tem o hábito de comer café da manhã porque o teu corpo não digeriu a carne que tu comeu às 10. É simplesmente isso. Eu deixo teu corpo sem comer de 6 horas da tarde até 7 horas da manhã. Nós temos aí 13 horas de jejum. Teu corpo vai estar com fome. Completamente oposto, né? Completamente oposto. Então, esse é o jejum do ser humano. Eu quero fazer 16 horas. Vai comer 4 horas da tarde, última refeição. Nunca ao contrário.
Que a gente tem que respeitar a biologia do nosso corpo. E até mesmo acredito que, às vezes, quando a gente age dessa forma, a gente mesmo percebe que a noite é mais leve, né? Você consegue dormir melhor, né? Não tenha dúvida, melhora o sono, porque... Vamos lá, vamos tentar deixar isso um pouco mais fácil e palpável para todo mundo. Tu imagina o seguinte, todos os seus hormônios voltados ao estresse, mas o estresse não é essa raiva, o estresse é de você metabolizar as coisas, de você liberar hormônio, de você estar sempre ali, até seu sistema imunológico, a partir de 6 horas da tarde eles começam a entrar num processo de descanso. Aí você vai e ingere um alimento de alta quantidade calórica, ou se não um alimento proteico muito complexo. Você tem que colocar toda essa galera para trabalhar de novo. Então o teu cérebro que está se relaxando para dormir, porque lembrando, o sol... ele libera hormônios voltados ao estresse, manter teu corpo ativo, prestando atenção. À noite, você começa a liberar os hormônios do relaxamento. Isso não é no Thales, é em todo mundo. Então, eu sou obrigado a colocar teu cérebro, que estava num processo de descanso, num processo de estresse de novo. E qual a hora que ele vai descansar? Ele não descansa mais. Então, por isso, muitas vezes, quando a gente come... Vamos lá, a gente vai para uma festa e come um alimento pesado... Pode até não beber nada. Aí no outro dia tu acorda, parece que tomou 1 litro de cachaça. Tu tá aquela sensação pesada, o corpo pesado, meio ressaqueado. Mas é por causa do alimento. Não é por causa de bebida. Porque o corpo tava querendo descansar. Tu já foi dormir tarde, então o corpo já tava cansado naturalmente da festa. Aí você come um alimento mais pesado ainda. Então teu corpo fica cansado. Ele pede um momento de descanso. Olha, dá uma acalmada aí porque eu tô cansado. Nós estamos conversando com o Dr. Thales Schincariol, ele que é da cidade de Capivari e atualmente também exerce a sua profissão lá pro lado do Amazonas. Longe. Lugar deve ser um pouquinho quente, né, doutor? Só um bocadinho. Só um bocadinho, né? Imagine só como é que é. Nós recebemos aqui a participação do Vitor Miori, tá mandando um bom dia para o Dr. Thales, um forte abraço. Abraço, falou Vitor. Que era vizinho do senhor e passaram boa parte da infância juntos. Realmente ali na esquina de casa mesmo. Também estamos recebendo aqui a participação da nossa ouvinte, a Fátima Pereira. Doutor, o senhor pode passar o telefone de contato? Vamos pegar aqui. Olha só. Também temos aqui a participação aqui da nossa ouvinte, a Marilda Furlan. Bom dia, ela falou que quando sai do trabalho às 18 horas, ela chega com uma tremenda fome. Como não jantar após as 18? Então, pode ver que aí você já mostra que existe um grau de estresse muito elevado no corpo dessa pessoa. Pode ser pelo próprio estilo de vida dela. Então, aí, como eu falei, isso é individualizado. Muitas vezes não vale a pena a gente pegar... Você estar com fome e não alimentar o corpo é tão ruim quanto você comer errado. Se teu corpo, a gente falou agora da água, a pessoa pede para tomar água e ela fala, não vou tomar. Então o corpo está falando, estou com fome. Tem como você se alimentar e falar assim, não vou. Aí tu vai entrar na briga com o teu próprio corpo. Não vai ter ganhador nessa brincadeira. Então, como eu falei assim, é um processo, é uma programação nutrológica até a gente conseguir fazer essa mudança no corpo da pessoa. Não é algo que é para ser realizado, vamos lá, por todo mundo a partir de agora. O Dr. Thales falou na rádio hoje de manhã que eu tenho que comer até 4 horas da tarde e assim eu vou fazer. Vai ter dor de cabeça, vai ter enjoo, vai ter um mal-estar horroroso. Se for casada, vai querer matar o marido. Pode comer, então. Entendeu? Então é uma programação até a gente conseguir corrigir isso. Então aí eu tenho que pensar em vários problemas, várias coisas que estão acontecendo, inclusive tratar o teu corpo, é um ciclo vicioso. Tu se acostuma a comer depois do trabalho, o teu corpo quer aquilo porque está faltando alimento de manhã, você não come. Então a gente tem que fazer uma reprogramação do teu corpo. Não é simplesmente, vamos fazer a partir de hoje porque ele falou na rádio. Agora, pode ser feito gradativamente esse processo? A própria pessoa mesmo ir tentando fazer um controle? Com certeza. Então, por exemplo, uma dica. Uma dica assim genérica. Chegando no teu trabalho hoje, de vez em você comer arroz, feijão e carne, come uma salada de fruta. Ah, mas não vai passar minha fome. Eu sei. Acrescente ali uma aveia, alguma coisa, dá uma enriquecida nessa salada de fruta. Porque eu sei que a salada de fruta em 2 horas, 2 horas e meia, você já digeriu tudo. Ah, mas se eu tiver fome, toma um chá. Toma um chá quente, alguma coisa que dá aquela acalentada no teu estômago.
E chá é totalmente bem digerido. Aí no outro dia de manhã, quando for 7 horas, aí você sente e come um pouco melhor. Então aí você tenta comer um ovo cozido. Vou até falar aqui, come até um pãozinho mesmo. Pronto, você já começou a mudar a tua forma de comer. Comidas mais leves à noite e você começa a acrescentar comidas mais saturadas na manhã. Que depois a gente pode mudar isso daí. Pronto, meio-dia você vai fazer uma refeição grande. Automaticamente você vai fazendo essa mudança. Até uma hora que você se adapta. E eu noto bastante quando eu almoço legal, almoço bem, praticamente eu não tenho fome na parte da tarde, à noite. É só você comer alguma coisinha, só pra que nem uma fruta, alguma coisa, você consegue passar, né? Aí no outro dia de manhã você já... já acorda com muita fome. Exato. Essa é a ideia, a gente comer bem. Por exemplo, vou falar minha questão pessoal. Eu de manhã, eu só como fruta. Então de manhã, meu café da manhã é um café preto com água, uma água com limão que eu gosto. E muita fruta. É o meu café da manhã. Muita fruta. Então eu como ali 4, 5, 6, até 7 tipos de fruta. O que tiver de fruta eu como de manhã. É meu café da manhã. Eu só vou almoçar. Por exemplo, eu tomei café, eram 7 horas. Que horas são agora? São 9 horas. Eu tô zero fome. Tomei já muita água. Tomei um cafezinho com vocês aqui. Eu só vou almoçar meio-dia. Aí capricha. Aí eu capricho. É que nem no meu caso, doutor. Eu levantei 5 horas da manhã, tomei meu cafezinho, um leite desnatado, um pãozinho integral, fui para a academia e sem fome. Ótimo. Sem fome. Ontem minha última refeição foi às 18 horas, a hora que eu voltei do treino. E excelente. não sinto um pingo de fome. Porque teu corpo começa a se adaptar a isso. A gente tem que entender que comer não é... Assim, a gente tem que alimentar o corpo, né? Você come para sobreviver ou você vive para comer? Essa é uma pergunta capciosa, mas é verdade. Poxa, eu preciso comer para eu estar bem? Tem alguma coisa que não tá legal. Eu vou comer porque eu tô com um pouco de fome, vou comer aqui para matar minha fome e vambora, segue minha vida. Você acaba comendo menos, você nutre o teu corpo. Nutrir o corpo é diferente de comer, eu vou sustentar, comer um monte aqui. Preciso sair daquela sensação do glutão, da plenitude, né? Nossa, não precisa disso. A gente não precisa desse desgaste do corpo. Então mostra que você já tem algumas resistências e até um pouco das alterações que a gente falando aqui. Então tem redução dos hormônios do prazer e tudo mais, até do cérebro mesmo tá mais excitado, precisando de alguma fonte de prazer. Doutor, nosso tempo está se esgotando. Quero agradecer pela sua participação, por aceitar o nosso convite. Mas já peço que na próxima visita à cidade de Capivari a gente volte aqui para bater um papo, porque o pessoal gostou e tem muitas perguntas chegando aqui. Olha, é um prazerzão. Obrigado pelo convite. Fico à disposição. Para mim, a gente fica aqui em casa, vou lá com o maior prazer do mundo para a gente conversar. É bom. Doutor, só deixa o telefone de contato. Vamos lá. Então, o telefone do consultório ainda é o DDD 92, mas pode falar direto pelo WhatsApp. Deixa eu pegar aqui o telefone que nem eu decorei, olha que coisa. Vamos lá, telefone do consultório é o 98271 8052. 92 é o código de área? É. Então o código de área é 98271 8052. Doutor, mais uma vez, muito obrigado e uma ótima terça-feira. Para todos, muito obrigado pelo convite, meninos. Valeu, doutor. Valeu. Nós conversamos com o Dr. Thales Schincariol. E dá um bom dia aqui pro garotão que chegou aqui também, né? Junto com... Vai lá, vai pertinho do seu pai lá. Vai lá. Isso. Mostra esses olhos lindos aí, ó. Olha lá, bonitão, garoto, hein? Parabéns. Quantos anos? 9. Qual é o seu nome? Marco, prazer, Xará. É nóis, hein? Por isso nós somos bonitos assim, viu? Então essa entrevista vai ficar disponível já em nosso canal no YouTube. Nós vamos para um rápido giro comercial e já estamos de volta. Primeira página. As principais notícias da manhã.